Bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e este é o ponto de encontro de diretores de marketing das marcas que fazem parte da nossa vida. Já todos lidamos com esta nova normalidade, mas com todas as cautelas para evitar uma segunda vaga de infecções a todo custo. E é neste momento que a aposta nas marcas nacionais pode fazer toda a diferença na recuperação da crise. Ora, hoje recebemos duas marcas da Portugalidade que têm seguramente um papel crítico nessa missão. Para nos falar sobre como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi um teto que acolheu milhares de portugueses nesta pandemia, recebemos Maria João Matos, diretora de comunicação corporativa da Santa Casa. E um desafio de resistência igualmente grande foi o que se colocou à Sagres e à Central de Cervejas e Bebidas, que depois da quebra das receitas no segmento Horeca, pode agora desempenhar um papel crítico na recuperação do setor. E para nos falar deste desafio, contamos com Filipe Bonina, diretor de marketing da Central de Cervejas e Bebidas. Filipe e Maria João, sejam bem-vindos ao Brands for Life. Têm sido tempos desafiantes, difíceis, e eu começaria precisamente talvez por uma instituição que não pôde parar durante estes meses de pandemia, até pelo seu trabalho solidário e assistencialista a quem mais precisava. Maria João, eu diria que durante estes meses o desafio foi duplo, foi comunicar para dentro as boas práticas para impedir contágios, por exemplo, nas instituições que acolhiam idosos e que seriam geridas pela Santa Casa, mas também comunicar bem para fora, para que quem precisasse de ajuda soubesse a que porta pudesse bater. Foram tempos desafiantes, sim, para os quais ninguém estava preparado. E foi esta falta de preparação que teve que rapidamente obrigar instituições e uma Santa Casa com 522 anos de vida a reinventar-se em termos de comunicação. Toda parte da Santa Casa, dos nossos colaboradores, ficou na linha da frente, a cumprir esta missão assistencialista que a Santa Casa tem, mas houve uma grande parte que veio para casa. E ao vir para casa, em termos de comunicação, o desafio foi como chegar a uma quantidade imensa de colaboradores que deixaram de ter acesso às plataformas a que estão habituados e que os alimentavam em termos de comunicação, a intranet. Rapidamente a direção teve que se mexer no sentido de criar um canal que fosse visto por todos que estão em casa como um canal noticioso em termos de informação fidedigna e foi muito bem visto e muito bem percepcionado porque acabou por ser o meio mais adequado e mais rápido de comunicar todas as questões, procedimentos internos com uma grande parte da Santa Casa que estava em casa. Em termos de comunicação externa, o site da Santa Casa passou a ter aqui uma importância gigantesca no sentido quase da montra de informação atualizada para fora. Estamos a falar de inúmeros planos de contingência que tivemos que pôr em prática em hospitais, em equipamentos sociais, no sentido de os centros de dia fecharam, como é que íamos fazer para acolher as pessoas que normalmente estavam em centros de dia, outras unidades de saúde, estruturas residenciais para idosos, horários ou não há visitas ou ainda há visitas, como sabem, todos nós, portugueses, tivemos que acompanhar aqui uma evolução entre o que agora uma semana existia para na outra semana ser já diferente. E foi este o grande esforço e a grande adaptação que foi feita em termos de comunicação. Aliás, no caso da Sagres, Filipe, eu diria que também houve um grande esforço de adaptação, até porque vocês tiveram que abraçar quase um novo paradigma. Tendo em conta que, por exemplo, o segmento Horeca, como eu dizia no início, estava paralisado, porque de facto os restaurantes e estabelecimentos públicos fecharam e que eram grandes pontos de distribuição dos produtos da Central de Cervejas e Bebidas e, de repente, vocês tiveram que encontrar alternativas para tentar tornar o vosso produto acessível a quem estava em casa. Ou seja, de um momento para o outro, o e-commerce passou a desempenhar uma importância muito grande no vosso trabalho. Como é que se fez essa migração e essa adaptação a este novo paradigma? Bom, como o Hugo diz, nós tivemos o canal Horeca fechado a 100% e, portanto, aquilo que representa quase 70% do nosso negócio passou a zero de um dia para o outro. Se pensarmos também muito do que se tem falado sobre o Covid, talvez os setores mais afetados foram
a área da restauração e a área da cultura e do entretenimento e do desporto, e que são áreas absolutamente ligadas ao nosso negócio. Portanto, desse ponto de vista, houve algum drama, mas houve também uma capacidade muito rápida de adaptação. De facto, houve uma aceleração grande daquilo que são os canais digitais, e feito por duas vias. Por um lado, utilizando as plataformas online dos nossos clientes de alimentação moderna, portanto, das grandes cadeias de hipermercados e supermercados, que têm já um canal de abertura com clientes e também toda uma logística montada para entregas online. E, portanto, houve um reforço daquilo que era a promoção e a utilização desses canais. Por outro lado, houve uma aceleração naquilo que foi a nossa entrada em canais mais recentes. Nomeadamente o DOT, não é? E até mesmo parcerias. Exatamente, o Uber Eats, o Glovo, a DOT, portanto, entramos em todas essas plataformas e promovemos-las bastante e fizemos um investimento grande de promoção nessas plataformas e, efetivamente, sendo ainda assim um canal muito residual no nosso negócio e continua a ser durante esta fase. As crises, enfim, há pessoas que dizem que as crises são oportunidades, mas ninguém gosta delas, não é? Mas há, de facto, coisas que acontecem durante as crises e a aceleração do desenvolvimento destes canais foi muito grande nesta fase. Assim, claro está que uma coisa não substitui a outra, não é? Estes novos canais de distribuição foram um bom complemento e foram uma solução de recurso que realmente funcionou, mas será que fica algo de herança desta experiência? Ou seja, será que a Sagres ganhou novos consumidores que se tenham fidelizado a estas novas formas de encomendar diretamente a vocês o produto que quer consumir? É cedo para dizer, mas acreditamos que sim, porque, de facto, uma das coisas que nós constatámos foi que, por exemplo, depois da abertura do canal Horeca, o canal Horeca é recuperado, obviamente não está a níveis normais, mas recuperou, mas o consumo em casa não diminuiu, para já. Veremos se isto é uma fase de transição, é bastante possível que isso aconteça. Em algumas categorias mais emergentes, nomeadamente no mercado de cidras, isso verificou-se, ou seja, a entrada, o aumento do consumo em casa de cidras aumentou exponencialmente durante esta fase e nós aí sim que acreditamos que houve algum recrutamento de pessoas novas ou então de pessoas que eram já consumidores de cidra, mas que alargaram o seu consumo a novas ocasiões, nomeadamente ocasiões dentro de casa. E que acabaram por confortavelmente ganhar o hábito de consumir cidra em casa, encomendando-a diretamente ao domicílio. Aliás, Maria João, aqui, e falava ao Filipe que o desconfinamento de facto na restauração começa a sentir-se, mas a verdade é que ainda é muito cedo para nós percebermos o alcance da crise que está no horizonte, até porque as moratórias ainda estão em funcionamento, mas quando elas deixarem de estar disponíveis e quando as empresas começarem a lidar com as dificuldades de liquidez, não sabemos quais serão realmente os contornos da crise que está para vir. E a verdade é que já neste momento a Santa Casa da Misericórdia já está a distribuir em média 4.000 refeições por dia e está a prestar esta assistência extraordinária, porque está acima daquilo que era normalmente o trabalho feito regularmente em condições normais, muito antes da pandemia. Ora, acontece que há de facto uma necessidade maior deste trabalho da Santa Casa, mas as receitas dos jogos também não são as mesmas, porque durante a pandemia as pessoas estando em casa não tinham tanto o hábito, não podiam ir às tabacarias registrar as suas apostas e também não tinham o hábito de fazer apostas online. Ora, chegados a este momento, qual é a comunicação que deverá agora ser feita para transmitir novamente a ideia de jogar e a ideia de que ao jogar também estamos a ajudar uma boa causa? Mais um desafio, um grande desafio, porque nós temos que pensar que os jogos sociais do Estado e que estão entregues aos Jogos Santa Casa e à Santa Casa são jogos de proximidade, são jogos muito jogados, a grande força, o grande volume de vendas são os nossos mediadores, que funcionam aqui como uns grandes parceiros nossos nesta questão. Os jogos, as pessoas... Pensamos nós que os portugueses, de uma maneira geral, sabem que a aposta está ligada a boas causas e, portanto, há sempre um valor para prémio, mas há outro valor que é canalizado para beneficiários destas receitas dos jogos sociais e que contribuem para as políticas sociais e para as boas causas do país, seja como for. De facto, com confinamento em casa e ainda que salvo erro, 90% dos nossos mediadores tenham mantido abertos, o que é bastante. O que aconteceu foi que os apostadores da rede de mediadores, portanto, do base territorial, não saíram de casa, as pessoas tiveram medo, as pessoas recolheram-se muito, como nós todos sabemos, e de repente tínhamos um canal, ainda com uma rede territorial
bastante aberta, tínhamos os apostadores em casa e um canal online menos explorado e muito menos, como os apostadores normais, muito menos aptos também a essa aposta. O caminho é este, o caminho vai ser aqui um caminho de pedagogia quase e de ensinar apostadores que não estão tão vocacionados para a aposta no online e que gostam é de ir ao mediador e falar com o mediador palpites de jogos no Totobola ou no Placar, ou então haver ali há imensa proximidade, e é isto que eu quero deixar muito claro, para ser fácil este caminho do passar do territorial para o online. Ainda assim é um caminho que tem que ser feito, sim. Durante a pandemia, o estado de emergência, foi desenvolvida uma campanha, não é apelar à aposta, porque nós não apelamos à aposta, porque são jogos responsáveis, mas no sentido de dizer que tem uma app e um tal de jogo disponível para essa mesma aposta. E explicando o porquê, mais uma vez reforçando, que é uma mensagem que nós recentemente fazemos, de explicar que ao apostar está a ajudar as boas causas. E ao ajudar as boas causas, e é aqui que eu também quero chegar, vai ajudar neste esforço extra de mais 4.000 refeições diariamente oferecidas pela Santa Casa a quem mais precisa. Porque, de facto, os pedidos de ajuda e o esforço em cima daquilo que já é o nosso trabalho diário e este nosso tal papel assistencialista de que sempre se fala, é brutal. Quanto mais não seja por esta lógica dos centros de dia, como eu estava há bocadinho a explicar, que existiam e onde pessoas mais velhas passavam o dia e recebiam a sua refeição, o seu almoço, fecharam. Ao fecharem, essas pessoas vão para casa e ao estarem em casa alguém lhes tem que ir servir a dita refeição que normalmente era servida num centro de dia. Portanto, é mais um esforço de assistência ao domicílio que a casa faz, e isto tem multiplicação, como sabem, com todas as notícias que nós vimos, até de requerentes de asilo, que hoje em dia estamos aqui em Lisboa a tomar conta no sentido de estes que se viram infectados pelo Covid, e que também são esses, mais uma preocupação nossa, sem abrigos, enfim. De facto, é muito importante este contributo da aposta nos jogos sociais para que seja possível, seja sustentável todo este esforço grande de uma instituição que não deixa ninguém para trás. Filipe, em boa verdade, a Central de Cervejas e Bebidas também tentou arranjar maneira de não deixar ninguém para trás no universo da restauração. E aqui houve até precisamente um projeto multimarca que se chamava Juntos Voltamos Já.pt, que funcionava quase, não direi uns certificados de aforro, mas uma forma dos clientes se tornarem também eles mesmos parte da solução e da ajuda à restauração. Tecnicamente, como é que isto funcionava? Ou seja, o cliente podia comprar um voucher para poder mais tarde usufruir de uma refeição, e ao mesmo tempo as marcas associadas a estes vouchers também contribuíam com uma ajuda para os restaurantes. Concretamente, como é que funcionava, Filipe? Exatamente. Portanto, o objetivo da iniciativa foi haver alguma colaboração de grandes empresas portuguesas com grandes marcas e com um peso importante do negócio no canal Horeca, de garantir que esse canal era sustentável e que se mantinha depois da pandemia. E, portanto, pretendeu-se também juntar várias marcas para alguma escala e para darmos alguma dimensão ao programa. Como eu disse, a mecânica era exatamente essa. Portanto, os consumidores podiam comprar vouchers para usarem em refeições ou em qualquer que fossem os serviços destes clientes depois da reabertura. Mas, para além disso, havia um compromisso de todas estas companhias que estavam associadas à iniciativa de fornecerem, durante a abertura, estes clientes com os seus produtos de forma gratuita, num valor equivalente ou proporcional àquilo que tinham sido as ofertas que tinham sido feitas pelos consumidores. Exatamente. E, portanto, garantia-se assim que havia aqui um fundo de maneio, uma libertação de fundo de maneio para estes pequenos negócios, para poderem operar na abertura sem grandes exigências de liquidez. E a adesão foi razoável em Lisboa e um pouco por todo o país? A adesão foi razoável, eu não vou mentir, foi inferior àquela que nós imaginávamos, até porque o programa
cobria todo o risco que qualquer cliente pudesse ter. Nomeadamente, vamos supor que havia um restaurante que não reabria por razões de negócio. Este grupo de companhias e a iniciativa garantia a devolução do valor dos vouchers às pessoas que os tinham comprado e, portanto, era um programa de risco zero para os clientes. Houve um esforço muito grande de comunicação, inclusive a nossa rede de vendedores que se encarregou de levar esta iniciativa a todos os clientes que temos pelo país, mas notou-se que, de facto, estes negócios viviam também num clima de uma enorme incerteza e tinham alguma dificuldade em tomar decisões para o futuro durante esta fase. Havia alguma resistência a pensar no que é que iria acontecer, numa reabertura que não era previsível, nem sabia quando é que ia acontecer. Mesmo assim, tivemos quase 1 milhar de estabelecimentos que aderiram a esta causa. E, curiosamente, todos os que aderiram revelaram uma satisfação enorme com o programa, que foi uma grande ajuda. Usavam as próprias redes sociais como uma forma de divulgarem junto dos seus clientes habituais esta modalidade, não é? Ou seja, as próprias marcas, os próprios restaurantes que se associaram também fizeram tudo por tudo para que a campanha fosse bem sucedida. Sim, claro, quem aderiu e percebeu a mecânica entendeu que o esforço dele próprio, pôr alguma energia por trás da ação e levar esta iniciativa àquilo que são os seus clientes habituais, que potenciava o seu próprio retorno. E, portanto, isso aconteceu com os clientes que aderiram, sim. Uhum. Ora bom, Maria João, a verdade é que falávamos há pouco desta importância das apostas como principal fonte de receita para a atividade solidária e assistencialista da Santa Casa, mas a verdade é que, mesmo em crise, a Santa Casa está preocupada com o futuro e também encontrar fontes alternativas de financiamento. E, nomeadamente, aqui abre-se o capítulo para a internacionalização para outros países da Portugalidade, como Angola, Brasil, mas também o Peru, mas também novos tipos de apostas, nomeadamente as apostas hípicas. É por aqui que poderemos encontrar novos apostadores? Que podem vir a ser novas fontes de receita e com esta dispersão que pode ir de um novo jogo à internacionalização, a um caminho internacional da Santa Casa enquanto entidade que gera jogos sociais há mais de 200 e tal anos, como em consórcio, sozinha, seja como for, por países que estão a abrir mercado e que precisam de parceiros com um know-how já bastante firmado internacionalmente. De facto, a Santa Casa é uma lotaria lá fora, internacionalmente, muito conhecida e muito reconhecida. Por outro lado, temos a história do lançamento de novos jogos. O lançamento de um novo jogo nunca pode ser visto como um facilitador neste sentido em que é muito fácil lançar jogos. Não é. É mesmo muito difícil. Estamos a falar de sistemas de jogo e de tudo o que tem a ver com a segurança, a integridade, com o desenho do próprio jogo e que demora, em termos de testes e implementação, demora muito tempo a arrancar. E nós agora estamos, por isso é que também não existem tantos jogos assim a serem lançados, mas estamos muito entusiasmados com a perspectiva de lançamento mais ou menos a curto prazo das nossas apostas hípicas de base territorial e que vão ser, sem dúvida, mais um canal de receitas para as boas causas, como todos os outros, e um jogo que nós pensamos que vai captar muito a atenção dos portugueses. Um jogo diferente, um jogo para o qual possivelmente ainda não há know-how aqui em Portugal, porque é um jogo pela primeira vez experimentado aqui, mas que ainda assim, pela sua mecânica, pela maneira como vai ser apresentado aos portugueses, vai ser um sucesso, não tenho uma dúvida. Ora, certamente para vocês implementarem esse jogo terão que o comunicar e muitas das vezes a forma de comunicarmos novos produtos e novos serviços é com a publicidade. E este é o momento de eu abrir aqui então a página para a rubrica Anúncios de Graça deste Brands for Life, que é onde temos a oportunidade de espreitar alguns dos melhores anúncios feitos durante a pandemia e, neste caso, das marcas que estão neste momento em conversa no programa de hoje. E neste caso, eu então convidava-vos a ver o anúncio que a Saga
Sagres lançou, precisamente nestes tempos, já a pensar no desconfinamento, que tinha um claim muito sugestivo. De norte a Sagres, Portugal está mesmo a pedi-las. O sofá a pedir férias, o cabelo a pedir outras mãozinhas e Portugal. A praia a pedi-las, as road trips a pedi-las, as mariscadas a pedi-las. O verão não para e de norte a Sagres, Portugal está mesmo a pedi-las. Filipe, este anúncio é um claim que tem um claim que pode ter diversas interpretações, porque se por um lado ele reflete o desejo coletivo de regresso à normalidade e às pequenas coisas que, no fundo, dão beleza à vida, também reflete a necessidade de uma retoma e de uma recuperação económica. Portugal está a pedi-la. Como é que, no fundo, se chega a esta comunicação, a esta mensagem, e como é que o filme foi produzido em tempos de pandemia? Bom, a mensagem vem da leitura daquilo que é um sentimento que eu acho que é transversal a toda a gente, que depois de estarmos meses confinados, fechados em casa, com restrições à nossa liberdade, à forma de nos divertirmos, às pessoas com quem podemos estar e àquilo que podemos fazer, sentimos todos aqui uma necessidade de abertura que o verão, no ano normal, já proporciona, quanto mais no ano em que passamos por isto tudo. E, portanto, aquilo que dizemos é que Portugal está a pedi-las, está a pedir que cada um de nós saia, se divirta, obviamente no respeito pelas normas de segurança que já todos temos interiorizadas. Precisamente. O outro sentido que vem está a pedi-las, está a pedir uma Imperial Fresca Sagres, que no fundo é um pano de fundo para todos estes momentos que eu descrevi, e, portanto, a companhia ideal para essas situações. A cerveja representa também frescura, representa a socialização, representa as coisas boas e a parte descontraída da vida e, portanto, associa-se então a esse sentimento como também um dos elementos que se podem juntar a essa diminuição da pressão e a essa libertação que as pessoas estão a sentir nesta fase. Perguntavam pela produção do anúncio. Nós, pelas restrições que tivemos e por tudo, era de facto muito complicado fazer produções originais. E nós fomos intransigentes naquilo que era o cumprimento das medidas que as autoridades de saúde nos indicavam e, portanto, nós não fizemos produções de raiz, utilizámos footage de campanhas anteriores que tínhamos e fizemos esta montagem associada a esta ideia do Portugal estar a pedi-las, porque os tempos assim pedem algum engenho e alguma capacidade de improvisação. E foi o que nós fizemos. E, em boa verdade, terá sido exatamente o mesmo que fez a Santa Casa no anúncio que vamos ver de seguida. Um anúncio que foi assumidamente produzido só com imagens de arquivo, e essa informação está presente na própria imagem, e também com uma mensagem muito simples. Somos a casa de milhares de portugueses. Todos precisamos de uma casa onde nos sentimos acolhidos e desejados, onde nunca estamos isolados, onde nos juntamos à mesa e nos sentimos especiais, onde damos os primeiros passos e outros que tais, onde recebemos os que gostamos. E hoje, mais do que nunca, é de uma casa que precisamos. Sabemos que a nossa missão não pode parar. Por isso, continuamos a sair à rua e a cuidar dos mais vulneráveis. Porque numa altura em que todos temos que estar em casa, nós somos a casa de milhares de portugueses. Maria João, vimos aqui um anúncio que passou nas televisões durante a pandemia, mas a verdade é que, para lá desta publicidade, a Santa Casa também tem apostado muito em conteúdo de branded content, de content marketing, que, em boa verdade, é uma forma também de transmitir o dia-a-dia das instituições que constituem o trabalho assistencialista da Santa Casa. Um desses projetos, por exemplo, é o projeto Por Quem Precisa, publicado no Diário de Notícias, e que, de facto, tem feito esse trabalho de divulgação do trabalho da Santa Casa, até muito nesta altura da pandemia. Ora, uma instituição como a Santa Casa precisa de anúncios como este e de comunicar de diferentes maneiras para que, de facto, a mensagem passe para o seu público. É verdade. Só terminar aqui o anúncio que nós fizemos, que deu imenso gozo e imenso trabalho, como calculam, porque todo ele foi feito em teletrabalho com imagens de arquivo que nós temos. E de facto não são campanhas, são reportagens da minha equipa, na direção de comunicação, que alimentam o nosso site e a nossa intranet
muito bem vistas, mas não estamos a falar de grandes produções nem nada disso. E, no entanto, conseguimos fazer a edição de um filme que conta uma história e conta a história de como todos na Santa Casa têm uma missão e que, para que muitos possam ficar em casa, há outros que têm que sair todos os dias à rua. Agora, em termos de branded content, sim, já uma estratégia que existe há uns anos para cá e que, de facto, nos leva a querer dar nota publicamente de histórias que existem, tendo em conta as várias áreas de atuação que existem também na Santa Casa, e histórias muito ricas e que merecem ser contadas, seja nesta fase, neste projeto que temos agora, que arrancou a semana passada, com a Global Media, estamos a falar de histórias muito relacionadas com a questão da pandemia e de que forma é que a pandemia vai impactar seja com a maneira como os enfermeiros da Santa Casa hoje em dia desenvolvem a sua atividade, como vai impactar com aspectos mais de saúde mental, pronto, tentando, porque todos estes aspectos nós temos em histórias muito interessantes e que são contadas muitas vezes na primeira pessoa, com ângulos que o público, de uma maneira geral, não está à espera de conhecer, à semelhança do que nós já fizemos no passado, que eram histórias de superação, com outro projeto que também tivemos a correr e que resultou lindamente, Pessoas e Causas, porque, de facto, se pensarmos que temos centros de reabilitação e de pessoas que perderam tudo e que hoje em dia são campeões em modalidades desportivas porque foram recuperados e reabilitados neste nosso centro e por aí fora, são histórias que merecem, de facto, vir a público e dar a conhecer sempre o que é o papel da Santa Casa na sociedade, não só em Lisboa, mas no território nacional. Ora, nestes tempos que estamos a viver e nos que se aproximam, onde está claro que os desafios não vão faltar, eu lançava-vos uma última pergunta para a qual pedia-vos uma resposta muito sintética. Em síntese, o que é que acham que, no que depende das vossas marcas e da comunicação que vocês produzem diariamente, qual vai ser o vosso contributo para contribuir para o estado anímico da sociedade portuguesa e, por arrasto, como é que vão procurar contribuir também para esta recuperação, para esta retoma da economia portuguesa? O contributo pode muito vir por via de um novo jogo que contribuirá para mais receitas para boas causas, para políticas sociais. Estamos a falar também nos Jogos Santa Casa do alargamento que foi comunicado há um mês e meio, seguramente, do alargamento da rede de mediadores, portanto, com criação, vamos abrir candidaturas para novas mediações, criar emprego e espalhar isto pelo Portugal inteiro e ilhas. E este é, sem dúvida, um claro e forte sinal de contributo para esta estabilização económica nacional. A Santa Casa será sempre, quer dizer, nós seremos quase o sustentáculo de políticas sociais, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, não gerando receita, não contribuindo, não havendo propriamente aqui um contributo enquanto instituição, mas damos o nosso contributo enquanto área social e que não para. E eu parece-me que esta é, sem dúvida, a grande a dualidade, uma marca mais comercial que tem tudo para que está a fazer um trabalho extraordinário no sentido de mais emprego, mais mediadores, para mais apostas, com mais jogos que aí vêm, internacionalização, para mais receitas, para conseguirmos dar aqui um claro contributo na recuperação económica. E, por outro, a marca mais assistencialista, que não vai deixar de se produzir e que estará cá sempre a não deixar ninguém para trás. E, portanto, seremos sempre nós a agarrar em todas as pessoas para tratar e para cuidar e saberem que contam connosco, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Falávamos há pouco que Portugal está a pedi-las, está a pedir novos tempos, melhores tempos. No que depender da Central de Cervejas e Bebidas e, em particular, da marca Sagres, o que é que podemos esperar para podermos brindar a um futuro mais promissor? A melhor contribuição que uma empresa como a Central de Cervejas pode dar para a recuperação do país é ter sucesso no seu próprio negócio.
O negócio das bebidas e nomeadamente o negócio da cerveja é um negócio muito complexo. Nós somos compradores de muitas matérias-primas. Basta ver em Portugal, somos grandes compradores de cereais, grandes compradores de vidro. Por outro lado, somos grandes investidores de publicidade. Apoiamos uma série de setores como a cultura, o entretenimento, o desporto. E mais importante do que tudo isso, nós somos uma fonte de receitas para uma vasta rede de estabelecimentos comerciais e de pequenos negócios espalhados pelo país inteiro. E, portanto, quando o negócio da cerveja corre bem, há uma série de valores indiretos do negócio que se geram para a economia de uma forma geral. Dito isto, mais importante que tudo para nós é manter os canais de comercialização abertos de saúde e, portanto, obviamente, há uma série de iniciativas que estamos a lançar para garantir que os nossos clientes têm o apoio que precisam e para garantir que as atividades de lazer prosperam e continuam. Não nos enganemos, vão ser tempos duros, não é? Nós basta ver os números da economia que têm saído para percebermos que o que aí vem não vai ser fácil. Mas, como sempre, eu acho que o que temos que pensar nestas alturas é preparar-nos para momentos difíceis, mas tirarmos a aprendizagem e o progresso que estes momentos nos permitem também. E seguramente a Sociedade Central de Cervejas fará esse caminho também. Filipe e Maria João, muito obrigado pela vossa presença nesta conversa, onde podemos seguramente concluir de que neste cenário de recuperação não haverá aposta mais segura do que a aposta nas marcas da Portugalidade. E assim termina este Brands for Life. Estas conversas estão disponíveis em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler uma síntese do que aqui é discutido na edição em papel do Dinheiro Vivo. Já sabe, para a semana há mais uma conversa. Até lá, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida.